Boa noite a todos, é um prazer recebê-los novamente. Nós estamos iniciando hoje o nosso terceiro encontro virtual, no terceiro webinar da Associação de Coloproctologia do Estado de São Paulo, a CESP, com o apoio da Johnson & Johnson, com as suas subdivisões, a Ethicon Endosurgery e a Janssen Medical. E hoje nós vamos falar sobre a retocolite ulcerativa, os aspectos do tratamento da retocolite ulcerativa. Para tanto, nós vamos ter um excelente time de participantes. Vamos ter duas palestras, uma da doutora Luísa Leite Barros, que é médica gastroenterologista clínica, médica assistente do Serviço de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor Cláudio Coy, que é professor titular da Unicamp, nosso colega, nosso grande amigo, e como debatedores, o Dr. Marco Aurélio Dainese, né, conhecido de todos, dono de Franca, né, médico titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, membro do GEDIB, e muito afeito a doenças inflamatórias e a cirurgia laparoscópica, um dos pioneiros da cirurgia laparoscópica no estado de São Paulo. E os nossos, além disso, a doutora Mariane Camargo, que é assistente do Hospital das Clínicas, do nosso grupo de doenças inflamatórias intestinais, e para moderar, o doutor Carlos Sobrado, também ex-presidente da CESP, da Sociedade Brasileira de Coloprocto, e atual coordenador do ambulatório de doenças inflamatórias intestinais da disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, vamos fazer um evento bem prático, vamos discutir bastante, e eu passaria, então, a palavra ao doutor Sobrado para conduzir os trabalhos. Sobrado, por favor. Além disso, só para completar, o doutor Lucas Sobrado, que é nosso médico residente de 4º ano, vai fazer a apresentação dos casos clínicos após a apresentação das palestras. Então, tá bom. Então, novamente, boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês. Eu agradeço ao Dr. Marcelo Borba, nosso amigo já de longa data, desde a época de residência aqui na USP, e participar com um time aí de pessoas brilhantes intelectualmente, competentes e amigas, e dizer que é um prazer muito grande a gente poder hoje debater sobre o tema que é a retocolite ulcerativa. Então, acho que a gente vamos ter duas aulas, né, como o Dr. Marcelo comentou, um mais com aspectos clínicos e o outro com a professora Luísa Leite Barros e o professor Coy, que todos vocês conhecem, que vai nos falar das opções aí cirúrgicas na abordagem da retocolite. Depois o Dr. Lucas vai nos apresentar 3 casos. Então, eu queria chamar a professora a doutora Andréa Vieira também, que vai debater o tema junto com o Dr. Dainese. Queria já convidar a professora Maria Luísa Leite Barros para nos falar do tratamento, abordagem clínica da retocolite ulcerativa. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Marcelo Borba, pelo convite. Para mim é um enorme prazer e uma honra participar desse evento interativo com professores tão queridos. Então, hoje eu vou falar a respeito do tratamento clínico da retocolite ulcerativa. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Sim. Ótimo. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Para falar um pouco do tratamento da retocolite ulcerativa, eu precisei reunir os últimos 3 guidelines importantes das sociedades, tanto europeia quanto americanas, a respeito do tratamento clínico aí da retocolite ulcerativa. São guidelines que, em 2017, estavam um pouco desatualizados, principalmente com terapias biológicas ainda não disponíveis na prática clínica, mas já atualizados em 2019, em maio desse ano, pela AGA em 2020. Em relação aos aspectos gerais, nós sabemos que a incidência e a prevalência da retocolite ulcerativa tem aumentado nos últimos anos. Esse é um trabalho novo, recente publicado pelo Dr. Paulo Cozzi, mostrando um aumento da incidência no Brasil de 6,7 pacientes por 8 por 100 mil habitantes por ano, da mesma forma que é uma doença que tem um impacto socioeconômico bem relevante, com custos diretos e indiretos de até 14 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos
e 29 bilhões de euros na Europa. Em relação à história natural da retocolite ulcerativa, antes de falarmos a respeito do tratamento clínico, precisamos entender que a retocolite ulcerativa tem um predomínio semelhante entre os sexos e é uma doença que acomete essencialmente indivíduos jovens, entre 15 e 40 anos. É importante lembrar que quando a retocolite ulcerativa se inicia acima de 60 anos, existe uma tendência a um quadro clínico mais brando e que a taxa de colectomia no decorrer da vida de um paciente com retocolite é de cerca de 15% do total de casos. Até 20% desses pacientes podem ser internados por colite grave e que o reto é poupado em 5% dos casos. Então, principalmente nos pacientes que têm colangite esclerosante primária ou que já fazem um tratamento de forma tópica. É importante lembrarmos também que a progressão da retocolite ulcerativa ela acontece, né? É uma doença que começa acometendo o reto, que progride proximalmente, então, entre 10% a 19% em 5 anos, e até 30% dos pacientes progridem a doença para uma pancolite em 10 anos. Para falarmos do tratamento clínico, precisamos entender um pouco o estadiamento da doença. Então, a retocolite ulcerativa pode ser subdividida, de acordo com a classificação de Montreal, em uma proctite, que acomete 30% a 60% dos casos, colite esquerda, que acontece em até 45% dos casos, e pancolite, em até 35% dos casos. Então, é importante lembrarmos que a retocolite ulcerativa é essencialmente uma doença leve a moderada. É mais raro utilizarmos a terapia biológica na retocolite quando comparamos a doença de Crohn. Aqui, em relação ao quadro clínico, classicamente marcado por sangramento retal, tenesmo e urgência, na colite esquerda começamos a observar dor abdominal encólica e diarreia mucosanguinolenta, enquanto que na pancolite observamos as duas manifestações anteriores, além de sintomas sistêmicos, como febre e fadiga. Existem alguns fatores de risco já bem definidos de progressão de doença para uma doença mais grave. O primeiro deles é a idade abaixo de 40 anos, então os indivíduos jovens têm um risco maior de desenvolver uma retocolite mais grave. Pancolite é o diagnóstico com úlceras profundas à colonoscopia, principalmente se esses pacientes utilizam corticoterapia no primeiro ano do diagnóstico. Persistência de atividade endoscópica, quando o paciente já entrou em remissão clínica, é um sinal de gravidade. E provas de atividade inflamatória elevadas, como a proteína C reativa e o P-ANCA, também são critérios de maior gravidade. Em relação à severidade da retocolite ulcerativa, quando classificamos se a retocolite é limitada ao reto, ao cólon esquerdo ou ao todo o cólon pancolônica, precisamos ainda subdividir nessa classificação de Trulove e Witz. Principalmente, esse aqui é o Trulove, que foi um pesquisador de Oxford, principalmente quando precisamos classificar e entender se esse paciente precisa, por exemplo, de uma internação por uma colite grave. Então, subdividimos a retocolite ulcerativa em atividade leve, em atividade moderada, atividade grave e atividade fulminante. Então, aqui praticamente é depender do número de evacuações que esses pacientes apresentam por dia, da mesma forma que alterações nos sinais vitais, como pulso, frequência cardíacas mais elevadas nos pacientes mais graves. Os pacientes com colite grave ou colite fulminante apresentam temperatura acima de 37,8, se apresentam febris, a admissão, com hemoglobina com tendência de níveis mais baixos, menor que 10,5, geralmente nos pacientes com colite fulminante precisam de hemotransfusão. Da mesma forma que marcadores de provas de atividade inflamatória, como a proteína C reativa, é um marcador bem estabelecido para classificarmos esses pacientes em doença grave ou uma colite fulminante. Geralmente, a proteína C reativa é um marcador ruim na retocolite ulcerativa, mas geralmente ela é normal naqueles casos mais leves. Em relação aos objetivos do tratamento, é claro que precisamos melhorar o padrão evacuatório dos pacientes, precisamos resolver o sangramento retal e precisamos de uma resposta sustentada, livre de corticoterapia, de corticosteroide. Nos últimos 10 anos, há uma década, o tratamento da retocolite era basicamente uma melhora sintomática, era uma melhora clínica, mas isso foi visto com o decorrer dos estudos, que esses pacientes que persistiam com atividade inflamatória endoscópica tinham um risco maior de cirurgia, de internação e de proctocolectomia com ileostomia, com confecção de bolsa ou uma ileostomia temporária.
Em relação ao objetivo do tratamento endoscópico, o principal deles é observarmos a ausência de erosão. Então, o cólon não necessariamente vai ficar semelhante ao que era antes. Então, um score de Mayo de 1, com enantema, com perda do padrão vascular, pode ser observado. E isso é considerado, sim, uma remissão endoscópica na retocolite ulcerativa. Mas a ideia do tratamento é reduzir morbidade, reduzir as taxas de colectomia e, principalmente, reduzir a incidência de câncer coloretal nessa população. Em relação ao arsenal terapêutico, vocês já devem ter ouvido falar, dividimos o tratamento das doenças inflamatórias intestinais em 2 setores, em 2 classificações. Nos pacientes mais graves, que precisam de terapia top-down, que são, geralmente começamos dos biológicos, em associação com a terapia combinada, em associação com os imunossupressores, da mesma forma que o step-up. Aqui na retocolite ulcerativa, é importante falarmos que se os pacientes não tiverem marcadores inflamatórios elevados, úlceras profundas na colonoscopia, se não forem pacientes graves, se forem pacientes com doença leve e moderada, podemos sim seguir o tratamento step-up. Então, começamos a falar a respeito dos derivados do ácido 5-aminosalicílico, que são a base do tratamento da retocolite ulcerativa, a mesalazina e a sulfasalazina. Vocês conhecem várias formulações, né, pentasa, mesacol, cronasa, várias formulações dos 2 derivados. Os 2 são derivados do ácido 5-aminosalicílico, mas a sulfasalazina, geralmente, os pacientes apresentam efeitos colaterais gastrointestinais mais pronunciados. E é importante lembrarmos também das formulações tópicas. Então, a retocolite ulcerativa, essencialmente, 95% das vezes, se inicia no reto. Então, precisamos lembrar do supositório da mesalazina, do enema de mesalazina naqueles pacientes com colite esquerda, e dessa formulação, que é uma formulação em espuma, que não está disponível no Brasil, mas fora eles utilizam de forma rotineira. A dose de indução dos derivados do ácido 5-aminosalicílico, ela varia de 3 gramas a 4,8 gramas por dia. Não é infrequente observarmos paciente com retocolite ulcerativa em subdose. Então, sempre quando introduzirmos uma medicação nessa fase de indução da remissão, precisamos de doses mais elevadas da sulfasalazina e da mesalazina, enquanto que a dose de manutenção é uma dose mais baixa, de 2 gramas por dia. O uso, aqui, originalmente dividíamos em 2 a 3 tomadas por dia, mas talvez todos os comprimidos pela manhã pode aumentar a aderência sem mudança na meia-vida da medicação e na taxa de resposta. Esperamos um início de ação da mesalazina, dos derivados do 5-ASA, em 14 dias. Em 2 semanas, os pacientes geralmente melhoram, mas ela pode durar até 8 semanas, até 2 meses. E essas medicações, tanto a mesalazina quanto a sulfasalazina, precisam ser mantidas nos pacientes que alcançam remissão endoscópica em uso dos derivados do 5-aminosalicílico, do ácido 5-aminosalicílico. Isso numa retocolite ulcerativa leve. Na proctite, é a única forma da doença em que se admite, os consensos admitem o uso do derivado 5-aminosalicílico apenas uma formulação tópica, apenas com supositório, em monoterapia. É claro que aqueles pacientes com uma proctite moderada ou uma proctite grave, eventualmente até precisam de terapia biológica, mas é aqui a única situação em que os derivados do ácido 5-aminosalicílicos podem ser utilizados em monoterapia. A mesalazina supositório é superior em relação ao supositório com corticoide, tá? E a associação da mesalazina oral ou a sulfasalazina oral naqueles casos mais difíceis de moderada a grave, de inflamação moderada a grave. Enquanto que na colite esquerda, precisamos sempre da terapia oral, da mesalazina ou da sulfasalazina, mas precisamos de uma atenção especial para o uso do enema da mesalazina, numa dose que pode ser manipulada de até 1 grama à noite, mas eventualmente usamos no ambulatório até 3 enemas, é claro que se o paciente tolerar 3 gramas de enema por dia. Existe a formulação também de 3 gramas. E aqui na colite esquerda é sempre necessário a combinação da terapia oral com a terapia tópica do 5-aminosalicílico, do ácido 5-aminosalicílico. Em relação à doença moderada, uma retocolite moderada, em geral, precisa de uma indução com corticoide e de manutenção com imunossupressor, se seguirmos esse tratamento step-up nos pacientes com a doença mais leve ou branda no início.
Então, utilizamos 2 corticoides, o mais comum deles é a prednisona e a budesonida MMX, que é super eficaz, com menos efeitos colaterais, como eu mostrarei aqui adiante. A corticoterapia sempre é muito eficaz em induzir remissão, inclusive é a terapia preconizada em pacientes com colite grave internados, mas aqui talvez lancemos mão da budesonida ou da beclometasona. Não está disponível ainda no Brasil, mas a budesonida MMX, sim. Ela tem uma primeira passagem hepática e com menos efeitos colaterais. Então, utilizamos normalmente por 3 meses, o comprimido da budesonida de 3 miligramas. Então, fazemos um desmame progressivo, mesmo com baixa absorção, a budesonida precisa ser desmamada. No início, no primeiro mês, 3 comprimidos de 3 miligramas, 9 miligramas por dia. No segundo mês, 6 miligramas. E no terceiro mês, 3 miligramas da budesonida. Enquanto que a prednisona não existe claramente um desmame bem estabelecido nos guidelines, mas podemos utilizar pelo menos uma vez ao ano. O ideal é que a gente evite, né? Lembram que eu mencionei anteriormente que o objetivo do tratamento é resposta livre de corticoide, resposta sustentada livre de corticoide. Mas, eventualmente, também esses pacientes entram em atividade, precisam do corticoide oral, aqui super efetivo, que é a prednisona por 2 meses. Geralmente, utilizamos, a partir do primeiro mês, um desmame de 40 miligramas para 20 miligramas, e, de forma subsequente, retiramos 5 miligramas por semana, para completar o segundo mês de tratamento. E aqui, nesse período, é o tempo em que esperamos o início de ação dos imunossupressores. Os principais imunossupressores no tratamento da retocolite ulcerativa são a azatioprina e a 6-mercaptopurina, que é o derivado ativo da azatioprina. Eles são indicados, a azatioprina é indicada na manutenção de pacientes com retocolite moderada grave. Existe um benefício muito claro na terapia combinada, principalmente com infliximab, e ele pode ser, inclusive, até dispensável na associação com adalimumab. Enquanto que o metotrexate, já desde um estudo de 2017, se mostrou ineficaz tanto ao induzir remissão quanto em manter remissão na retocolite ulcerativa. Então, não deve ser utilizado em nenhuma ocasião, a não ser que o paciente tenha uma manifestação extraintestinal e que precise do metotrexate. Esse é um algoritmo do guideline da AGA, em que observamos que na proctite, como eu mencionei, é a única forma de doença em que podemos apenas utilizar o 5-ASA tópico, aqui de 1 a 4 gramas por dia, enquanto na colite esquerda, a combinação de terapia oral, até 4,8 gramas por dia na indução, com a terapia tópica, tá? Que principalmente é o enema da mesalazina. Esses pacientes precisam ter uma resposta, uma reavaliação de resposta em 4 a 8 semanas, e muitos pacientes melhoram. Se a resposta for satisfatória, vamos apenas manter e repetir a endoscopia, a colonoscopia em 6 a 12 meses, como é preconizado no Treat to Target, que foi publicado em 2015. Se a resposta for inadequada, aqui precisamos talvez aumentar a dose ou fazer um ciclo de corticoide. E sempre que fazemos um ciclo de corticoide, independente se foi com a budesonida ou com a prednisona, precisamos de um tratamento de manutenção um pouco mais efetivo. Então, subimos um pouco o step do tratamento da retocolite ulcerativa. Aqui, talvez iniciar a azatioprina, a 6-mercaptopurina, manter os derivados do ácido 5-aminosalicílico ou talvez associar uma terapia biológica com anti-TNF ou anti-integrina, como eu vou falar mais adiante. Em relação à doença grave, então aqui já passamos para o nível dos biológicos e para a cirurgia. Ou talvez, se o paciente no início da doença tiver úlceras profundas na colonoscopia, tiver provas de atividade inflamatória muito elevadas, talvez ele se beneficie de um tratamento top-down. Mas se for um paciente com retocolite ulcerativa leve a moderada, a gente pode facilmente seguir o step-up. Em relação aos biológicos, os biológicos disponíveis na retocolite ulcerativa da classe anti-TNF são o infliximab, que é o primeiro Remicade, o primeiro que foi lançado há 20 anos, o adalimumab e o golimumab. Aqui é importante lembrar que o certolizumab pegol é apenas aprovado para a doença de Crohn. O adalimumab e o golimumab são medicações subcutâneas. Como todas as medicações da classe anti-TNF, existe um risco maior de infecção, um risco de reativação de tuberculose latente e um risco aumentado de neoplasia
principalmente na combinação com imunossupressor. A segunda classe, por ordem, inclusive, de data de lançamento, é o anti-integrina, que é o vedolizumab, tem um potencial risco de aumento de gastroenterocolite aguda, mas é uma medicação que tem pouca ação em manifestações extraintestinais, principalmente manifestações que têm um curso independente da retocolite ulcerativa. O anti-interleucina, que é o ustekinumab, já está disponível também na retocolite ulcerativa, que o principal é uma medicação boa, mas o principal problema ainda é o preço, principalmente na dose otimizada. É uma medicação que a primeira dose é venosa e a gente segue com injeções subcutâneas. E a nova medicação que foi aprovada há 2 anos, o tofacitinib, é um anti-JAK, é aqui com maior risco de infecção, de infecções graves, de herpes zoster e de trombose, que um paciente teve uma embolia de pulmão e faleceu nos Estados Unidos. Então, o tofacitinib, em todos os consensos nos últimos 2, de 2019 a 2020 e de 2020, ele é apenas indicado nos casos refratários. Ele não deve ser indicado em paciente com retocolite ulcerativa naive, virgem de tratamento. Da mesma forma, então, resumindo nesse algoritmo, pacientes com doença moderada grave, na maioria das vezes pancolite, devemos evitar imunossupressor em monoterapia para induzir remissão, contraindicado o uso do metotrexate em monoterapia, nos 2 últimos consensos. A terapia biológica pode ser utilizada tanto em monoterapia como em terapia combinada para induzir remissão, ou após a falha do 5-aminosalicílico, da mesalazina e da sulfasalazina. E é importante notar que, vejam nesse consenso novo, os autores, que foi publicado esse ano, os autores já sugerem que os pacientes com retocolite ulcerativa, que sejam virgens de tratamento, as 2 medicações mais eficazes sejam Remicade, infliximab ou vedolizumab. Aqui, como eu mencionei também anteriormente, evitar o tofacitinib como medicação de primeira escolha, principalmente para pacientes naivos. E aqui nos pacientes falhados ao infliximab, principalmente na perda de resposta primária, esses pacientes devem ser trocados preferencialmente para o ustekinumab ou para o tofacitinib. É importante lembrar que não existe evidência de se manter os derivados do ácido 5-aminosalicílico em pacientes que já estão em terapia combinada com imunossupressor e com biológico. Essa foi todos esses dados, tanto em pacientes virgens quanto em pacientes falhados, da escolha do biológico, foi retirada dessa grande meta-análise, novamente publicada pelo Sid Singh. Ela estava a head to print no início do ano, em janeiro, e foi agora, em setembro, oficialmente publicada. É uma meta-análise em que ele reuniu os principais estudos da retocolite ulcerativa e a comparação entre todos os biológicos com placebo. Vejam que um número de pacientes aqui é bem relevante, são todos os estudos que eles conseguiram reunir, tanto em pacientes naíves quanto em pacientes falhados. Observem os senhores que esse ranking que ele fez, medindo a área sobre a curva, em relação à resposta, tanto a resposta clínica quanto a resposta endoscópica foi maior para os pacientes naive com o infliximab e com o vedolizumab. Da mesma forma que pacientes com retocolite ulcerativa moderada grave, já expostos e falhados, a resposta foi melhor nesses estudos publicados com o ustekinumab e com o tofacitinib. O único estudo head-to-head foi o estudo VARSIT, que comparou com o vedolizumab ao adalimumab. Ele também está aqui nessa nova meta-análise do Sid Singh. Então, como escolhemos os biológicos na retocolite ulcerativa? É claro que precisamos levar em conta o grau de atividade inflamatória desses pacientes, se eles têm perda intestinal de medicação, aqui com ulcerações mais profundas, aqui ainda uma retocolite ulcerativa, não era paciente com doença de Crohn, se os pacientes têm manifestações extraintestinais de atividade de doença, e precisamos levar em conta as complicações associadas aos biológicos. Esse é um paciente com herpes zoster, esse é uma menina, essa imagem de uma paciente com tuberculose pulmonar pós-anti-TNF, e essa paciente com psoríase induzida por anti-TNF. E agora, mais ainda, em vigência de pandemia do Covid. Então, tudo isso deve ser levado em conta. A tendência é que, no futuro, o nosso tratamento seja guiado com a terapia
multiômica, com a proteômica, com a genômica, para escolher especificamente qual a melhor droga para cada paciente. Mas até lá, acho que precisamos generalizar e entender que os consensos estão para nos guiar. A terapia deve ser individualizada, mas e deve ser efetiva com um alvo, um objetivo terapêutico muito bem delimitado, que é a resposta endoscópica, não apenas uma remissão clínica. E foi isso que eu quis trazer para vocês. Muito obrigada. Luísa, muito obrigado. Você foi excelente, objetiva, ampla, fez uma revisão muito boa para todos nós, né? Falou das novos biológicos. Muito obrigado, olha, foi excelente mesmo, viu? Meus parabéns. Eu queria agora chamar o professor Cláudio Coy, que é professor titular da Unicamp e vice-diretor da Faculdade de Medicina da Unicamp, para nos falar um pouquinho agora, quando a Luísa não resolve os casos, Coy, como é que nós, cirurgiões, vamos... O que nós devemos fazer? Quais as opções que nós temos para quando a doutora Luísa Leite Barros não conseguir segurar esses pacientes com retocolite ulcerativa? Coy? Boa noite, Sobrado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite aí da CESP, do Marcelo Borba, em nome do grupo de coloproctologia, para participar e trocar experiência aqui e falar um pouco sobre o tratamento cirúrgico da retocolite ulcerativa, né? A minha aula hoje, eu não vou abordar muito aspectos técnicos da cirurgia, mas como é que nós vamos ver, como é que eu vejo a indicação da retocolite ulcerativa hoje. Hoje nós temos uma tendência, quando nós indicamos um tratamento, a induzir o paciente, claro, porque essa é a nossa função, mas no caso em que você tem uma opção de tratamento clínico e uma opção de tratamento cirúrgico que tem, e a cirurgia na retocolite ulcerativa tem uma certa morbidade, a gente às vezes esquece de colocar de uma forma muito clara os resultados esperados de um e de outro tratamento e confrontar esses tratamentos. Obviamente, quando o paciente tem uma indicação cirúrgica, ele já não é responsível a uma série de tratamentos, e mesmo assim, alguns pacientes apresentam muita resistência na indicação, com relação à indicação cirúrgica. Por quê? Porque passou-se a imagem de que a cirurgia ela é agressiva, que a cirurgia está associada com uma derivação intestinal e que isso vai prejudicar a qualidade de vida dele. Bom, isso é verdade? É verdade. Nós temos algumas informações que eu vou trazer para vocês, mas que isso não precisa ser supervalorizado. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre o tratamento cirúrgico. Quando eu estava acabando a residência, a gente tinha muito poucas opções de tratamento cirúrgico. Isso no final da década de 80, início da década de 90. Nós operamos muito a retocolite ulcerativa por intratabilidade clínica, por falta de opção cirúrgica. A gente basicamente tinha salicilato, corticoide, posteriormente começou a usar imunossupressor e muitos desses pacientes eles foram indicados uma cirurgia que hoje isso seguramente não ocorreria, mas isso trouxe uma experiência com a cirurgia da retocolite ulcerativa que ela beneficia alguns pacientes nos dias de hoje. Só um pouquinho que não está passando aqui a minha. Bom, o tratamento da retocolite na década de 50, a gente tinha só basicamente uma derivação definitiva. Na década de 60 foi proposto uma ilioreto, mas com um grande número de pacientes perdendo o reto, e na década de 70 e 72, Parks e Nichols divulgaram o reservatório ileal no tratamento da retocolite ulcerativa e trouxe uma grande expectativa, porque você tirava toda a mucosa doente com uma perspectiva de cura, que hoje nós sabemos que isso não ocorre. Certos pacientes vêm acompanhados por algumas outras alterações. Então, até esse momento, nós operamos muitos pacientes, porque a gente tinha poucas opções de tratamentos clínicos eficazes, como eu já falei. E vem, posteriormente,
a terapia biológica, que trouxe um avanço muito grande no controle clínico desses pacientes, muito mais do que na doença de Crohn. O tratamento, a retocolite, ela se beneficiou mais com a terapia biológica do que a doença de Crohn. Então, nós tínhamos hoje, a professora Luísa comentou que a indicação hoje é mais ou menos de 15%, né? Então, 35% de tratamento cirúrgico na década de 90, né? Essa 2005, esse estudo sueco mostrando que a comparação da terapia biológica com placebo era acompanhado por menores taxas de cirurgia. No ACT2 também, a comparação do infliximab em relação ao placebo, uma menor incidência de cirurgia, mas mesmo em pacientes que entraram no estudo, quer dizer, pacientes respondedores com 10% de colectomia na semana 54, e esse estudo de 2012 mais recente mostrando efetivamente uma redução da indicação de cirurgias por intratabilidade na retocolite ulcerativa. Essas são as indicações, eu não vou me deter muito, os senhores conhecem bem, mas o que nós temos visto hoje na prática é que a principal indicação ainda é a intratabilidade clínica, e a gente pode entender por quê, porque, por exemplo, com o infliximab, mais ou menos nós temos 30% de não respondedores, e dos respondedores, cerca de 30% vão perder resposta ao longo do tempo, tá certo? E nós temos visto uma incidência um pouco maior de indicações para displasia e câncer, porque esses pacientes eles ficam com o colo mais tempo, não necessariamente com uma remissão endoscópica, mas com uma remissão, um controle clínico maior, e isso predispõe a câncer. Esses pacientes desenvolvem a doença numa fase muito precoce, né? São adolescentes ou adultos jovens, tá certo? E ainda nós temos as formas que levam à cirurgia de urgência, que são as colites fulminantes, o megacolon tóxico, e mais raramente hemorragia, tá certo? Então, a colite fulminante ela ainda ocorre em cerca de 15% dos pacientes, né? Tem os critérios de Trulov que a doutora Luísa já colocou aqui, e é um quadro que nos centros experientes você pode induzir a uma remissão, tentar uma remissão clínica, mas esses pacientes, 50% dos pacientes que têm uma colite fulminante ou megacolon tóxico, eles acabam, durante a evolução, necessitando de uma colectomia. Nos centros menores, você tem uma dificuldade de acompanhamento desses pacientes, eu acho que a colite fulminante, a indicação cirúrgica, ela pode ser priorizada, porque a morbidade e a mortalidade é muito alta em pacientes assim que você não consegue ter um controle clínico adequado. E a displasia e o câncer são lesões muitas vezes multicêntricas, difícil de diagnóstico. A gente vê 2 lesões aqui lá da Unicamp, são lesões que elas se confundem com pseudopólipos ou alterações inflamatórias da mucosa crônicas que a gente tem, e a incidência ela vai aumentando muito, principalmente depois de 20 anos de evolução, e a gente tem que ter muito cuidado no acompanhamento endoscópico desses pacientes. Então, eu, particularmente, eu já tive a oportunidade de acompanhar pacientes que evoluíram com tumores, algumas vezes avançados, e com uma colonoscopia de 1 ano atrás, sem muitas alterações. Quer dizer, tinha alguma alteração, e a gente deve entender que, algumas vezes, o processo inflamatório mostra que essas lesões, essas neoplasias, elas têm um comportamento biológico um pouco diferente, elas são um pouco mais agressivas, e elas se desenvolvem mais rápido que na sequência clássica do adenoma carcinoma. E aí a gente tem a intratabilidade clínica, a gente tem vários critérios para isso, né? Mas principalmente as manifestações, repercussões sistêmicas que esses pacientes vão ter, com uma atividade inflamatória importante, muitos pacientes dependentes de corticoides e não responsivos, principalmente aos anti-TNF, como já coloquei para vocês. Até 1/3 dos pacientes eles são não responsivos. Então, quando a gente tem os trabalhos pivotais, os resultados que mostram os pacientes
respondedores, tá certo? Então, a gente tem que lembrar que uma parcela é de não respondedores, tá certo? E com riscos mostrando de 10% até 35% de pacientes por intratabilidade clínica que acabam evoluindo para a cirurgia ao longo da evolução. Bom, o reservatório ileal, ele foi proposto, então, por Parkes e Nichols em 1972 e que promovia, então, a remoção de toda a mucosa coloretal. Então, é onde a doença se instala e com uma perspectiva de cura naquela época, e nós sabemos que é uma doença inflamatória sistêmica e isso não ocorre, tá certo? É um procedimento que mesmo nas casuísticas com volume bastante grande, tem bastante complicações pós-operatórias, falência do reservatório que se implica na manutenção de uma derivação intestinal, muitas vezes permanente, e um fato novo, totalmente inesperado, que ocorreu durante a evolução desses pacientes, que é a inflamação do reservatório, e que aumenta ao longo da evolução desses pacientes, podendo chegar até 50%. Então, aqui a gente está vendo um caso de abscesso pélvico pós-reservatório ileal, aqui uma isquemia de reservatório, uma reoperação por isquemia, ali um raio-x, um enema opaco com isquemia do reservatório, os pacientes perdem o reservatório toda a evolução deles fica comprometida, a função fica comprometida, e a inflamação na imagem da direita, a inflamação do reservatório bolsite. Tá certo? Bolsite crônica, felizmente, ela não é muito comum, desses pacientes que evoluem com bolsite, cerca de 20% só evoluem com uma bolsite crônica, mas isso necessita a reintrodução de medicamentos, a manutenção dos sintomas e um número considerável desses pacientes com bolsite crônica, eles acabam em cirurgia sendo necessária a remoção do reservatório ileal. Tá? E tem, infelizmente, o diagnóstico tardio de doença de Crohn em um número considerável. Isso aqui são 2 casos nossos lá da Unicamp. Tá? Bom, mas quais que são os resultados a longo prazo nas casuísticas grandes dos reservatórios ileais? Né? Daqui é uma casuística norueguesa com mais de 1.900 pacientes, né, num período significativamente longo, de 80 até 2013, mostrando que a perda do reservatório em 5 anos é 9%, em 10 anos 12%, e 20 anos 18%. Bom, mas 20% dos pacientes eles vão perder o reservatório em 20 anos? Pode perder. Né? Esses pacientes eles podem ter uma necessidade de remoção do reservatório, e essa casuística mostrou de até próximo de 20%. Tá certo? Aqui nós temos dois trabalhos. Esse daqui é a manutenção do reservatório. Então, esse é o contrário. Então, aqueles pacientes que têm uma função boa do reservatório, um número considerável de pacientes, eles mantêm o reservatório em loco, funcionante, com uma função adequada, em até 20 anos. Né? E a gente vê vários trabalhos com qualidade de vida. Nós tivemos uma tese lá na Unicamp de mestrado com qualidade de vida em portadores de reservatório ileal, mostrando que os pacientes eles ficam satisfeitos ao longo do tempo com a manutenção do reservatório. Então, aqui é a mesma coisa. Então, em 30 anos, esse é o trabalho do Pemberton, com 93% de manutenção dos pacientes que a cirurgia ela transcorreu de uma forma esperada, sem complicações maiores, e o risco cumulativo de bolsite chegando a 80%, de obstrução intestinal 44%, e fístulas, principalmente em mulheres, fístulas no reservatório vaginal, de até 15%. Então, é um procedimento que funciona, mas com algumas complicações. Isso daqui é uma meta-análise mostrando que a experiência com a cirurgia ela tem importância. Então, eles compararam os resultados dos trabalhos publicados antes de 2000 e depois de 2000, com pacientes casuísticas com reservatório ileal, mostrando uma diminuição da perda do reservatório com o passar da experiência, com o aumento da experiência. Sepse pélvica, uma redução não muito significativa,
a ocorrência de fístulas, principalmente fístulas ginecológicas em mulheres, as complicações nas mulheres era um pouco mais importante, mas a manutenção de disfunção sexual e a bolsite, que ela vem aumentando, que ela aumenta com o passar do tempo. Mas, assim, isso mostra que o aprendizado com a cirurgia, ela diminui a ocorrência de complicações. Então, o paciente chega para nós, ou quando tem uma indicação de cirurgia, o que a gente se depara com a dúvida é com relação à morbidade e um risco de derivação intestinal, um risco de inflamação do reservatório, com a perspectiva de terapia biológica, tá certo? O que nós temos hoje? Nós temos hoje progressões de terapia biológica, mas alguns pacientes eles têm uma manifestação muito importante e a resposta, principalmente aos anti-TNF, não existe a perda de resposta, você muda a medicação, a resposta ao segundo anti-TNF não é boa, e a resposta ao segundo biológico, a gente sabe que também não é igual a um paciente virgem de tratamento de biológico. Então, esses pacientes eles tendem a evoluir com manutenção dos sintomas e o atraso no tratamento cirúrgico desses pacientes pode comprometer a evolução e pode aumentar a morbidade pós-operatória desses pacientes. Então, se a gente fizer uma comparação, eu sei que esses dados aí são um pouco grosseiros, mas a gente tem que pensar a médio prazo, a longo prazo nos pacientes. A gente sabe que dos reservatórios funcionantes, num prazo de 20 anos, nós vamos ter de 80% a 93% desses pacientes com reservatório in loco, com boa função de evacuatória. Isso pode ser acompanhado por outras implicações, principalmente em mulheres com relação à infertilidade, mas a função evacuatória ela é satisfatória num número significativo. Se a gente começar a comparar os dados de terapia biológica, aqui na semana 30, que é um pouco mais de 7 meses de evolução, no ACT2 com infliximab, a gente vai ter 47% de resposta clínica, não é remissão clínica, mas 25% de remissão clínica, e 46% de cicatrização de mucosa. Significa o quê? Que 50% desses pacientes eles vão ter manutenção do processo inflamatório com ou sem manifestação clínica, que isso pode ter repercussões futuras. Então, se a gente comparar os dados, nós vamos ver que em 20 anos, nós temos 80% de resposta com reservatório ideal funcionantes, que nós não temos, por exemplo, no ACT2. Né? Se a gente combinar esse estudo aqui, que mostra com terapia combinada na retocolite ulcerativa, na semana 16, quer dizer, 4 meses, 62% de cicatrização de mucosa, que é um número excelente, mas com prazo muito curto, e a gente sabe que nós vamos ter perda de resposta ao longo do tempo com esses pacientes, quer dizer, o resultado reservatório ainda é melhor. Tá? E se a gente comparar com o vedolizumab, na semana 52, os vários critérios, estudo do Sandberg, com os vários critérios, do Gemini, com os vários critérios de avaliação endoscópica, a remissão endoscópica é de 27% a 43%, ele usou 4 critérios, e essa variação na semana 52. Semana 52 é 1 ano e 1 mês, tá certo? É um prazo muito curto para doença inflamatória intestinal. E o estudo VARST que compara com a adalimumab, o vedolizumab com a adalimumab, então vamos ver, ficar só no vedolizumab, semana 52, 31% de remissão clínica, não é nem remissão endoscópica. Então, os resultados do reservatório ileal, eles são melhores do que qualquer tipo de tratamento clínico. Você está preconizando cirurgia para todo mundo? Não, de forma nenhuma. Mas a gente tem que ter esse número em mente quando a gente vai indicar cirurgia para esses pacientes. A gente tem que mostrar para ele que a médio prazo, nos pacientes não respondedores, eles vão ter uma qualidade de vida melhor com o reservatório ideal. Uma vez eu estava numa mesa com um gastroenterologista clínico, e a gente mostrou os resultados com relação à morbidade, ocorrência de abscesso, ileostomia, etc, etc. Ele falou assim, os cirurgiões precisam inventar uma cirurgia melhor.
Eu falei, não, vocês precisam, a gente precisa identificar um tratamento clínico melhor. O tratamento da retocolite é uma doença inflamatória, não é cirúrgico. Então, tenho certeza que não é cirúrgico. Mas os resultados, na época a gente só tinha basicamente infliximab, os resultados até aquele momento ainda mostravam que os pacientes que são submetidos à cirurgia, eles apresentam controle clínico a longo prazo superiores a qualquer tipo de estudo com tratamento clínico que a gente tem até hoje. Bom, será que a gente mudou o perfil da indicação dos nossos pacientes? Eu nitidamente, eu identifico uma diminuição da indicação cirúrgica, mas esses são 2 slides para encerrar, para mostrar a casuística nossa da Unicamp. A porcentagem de pacientes operados é 32% mais 28%, mas é um ambulatório terciário que vão pacientes complicados. O paciente com retocolite que ele controla, ele fica no serviço de origem, então quando ele é encaminhado por um serviço terciário de referência, são casos efetivamente mais graves, não respondedores, então a gente tem que entender esse viés dessa casuística nossa. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Ainda 20% da nossa casuística ainda é por displasia e câncer, mais ou menos metade por intratabilidade clínica e um número significativo ainda por complicações. Então, complicações, eu digo, colite severa ou megacolon tóxico, ou eventualmente sangramento. Nós aumentamos um pouco uma tendência a preservar o reto, fazer ilio-reto-anastomose, mas esses pacientes, isso é difícil de fazer, por quê? Ou porque você tem dúvida do diagnóstico, ou porque você acha que pode preservar o reto, mas esses pacientes já não são respondedores. Quando tem processo inflamatório muito importante no reto, você não consegue fazer ilio-reto desses pacientes. Nós temos um terço de pacientes que fazem colectomia com ileostomia terminal por condições clínicas ruins, e esses pacientes vão acabar indo posteriormente para o reservatório ileal, que é a cirurgia preconizada por nós e que é mais realizada na Unicamp. Então, hoje nós temos efetivamente uma menor incidência de cirurgia por uns resultados melhores do tratamento clínico, né, com a introdução dos biológicos. O reservatório ele é um procedimento ainda de alta morbidade, mesmo nos serviços grandes. Eu acho que não deve ser feito para quem faz isso esporadicamente, porque você vai prejudicar, vai ter alta complicação e você pode prejudicar muito o paciente e eventualmente causar uma necessidade de derivação definitiva. Mas, se a gente comparar a longo prazo, os resultados, em termos de controle da doença, mesmo com a ocorrência de bolsite, mesmo com a necessidade de derivação nos casos de falha de tratamento, ainda são melhores do que as opções de tratamento clínico. Então, naqueles pacientes graves, não respondedores, usuários de corticoide, com desnutrição, com anemia, às vezes com internações, esses pacientes eles vão se beneficiar muito com cirurgia. Então, não é para indicar a cirurgia no paciente que, às vezes, ele está com uma subdose ou que ele não adere ao tratamento e entra em atividade. Não é esse paciente que eu estou falando. Mas a gente não deve deixar de indicar a cirurgia, porque os resultados do reservatório ileal, principalmente da colectomia em 2 ou 3 tempos, ela é bastante eficaz. É isso que eu teria para dizer. Queria agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, o convite aí da CESP. Obrigado. Muito obrigado, professor Coy. Excelente apresentação, excelente revisão, as 2 aulas excepcionais, uma boa revisão. E vocês, a todos que estão nos assistindo, né? Você vê que tanto a Luísa praticamente deu uma revisão, esgotou as opções do tratamento clínico, o professor Coy o tratamento cirúrgico. Então, dá para a gente ter alguma ideia já dos limites, né, entre o tratamento clínico e cirúrgico, até onde pode um e começa o outro. E apesar dessas boas apresentações, e apesar da experiência ao longo dos anos, em muitas situações nós temos dificuldade de saber o momento ideal de indicar a cirurgia ou persistir com o tratamento conservador, né? Eu queria só ver com a doutora Andréa Vieira, com o doutor Dainese, que nós
podemos passar para a apresentação do caso, e aí os dois discutem sobre os casos, que são casos bastante interessantes, casos de vida real. Eu não sei se a Andréia e o doutor André e o doutor Anés querem fazer algum comentário das aulas, ou passamos direto para os casos clínicos, para a gente poder discutir ao longo da apresentação. Podemos ir para os casos, Sobrado. Para mim, podemos, tranquilo. né? Sim, vamos para os casos. Então tá bom, obrigado. Sobrado. Marcelo, pois não. Só queria falar uma coisinha. Eu queria pedir desculpas pela indelicadeza de ter esquecido de apresentar a minha amiga Andréia Vieira, né? Gastroenterologista clínica, professora da Santa Casa, que muito nos honra de estar aqui. É que na correria eu acabei esquecendo de apresentá-la. Desculpa, Andréia, viu? Imagina. Obrigada. Vamos lá. A Andréia é prata da casa, teve na banca da Luísa agora esses dias atrás. Aí, a Andréia é amiga nossa, prata da... Andréia é uma querida. É importante, nem precisa de apresentação. Uma querida, não. O brilho, independente da apresentação, Andréia sempre brilhando. Andréia. Lucas, você quer começar a apresentar os casos? Vou começar, sim. Vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo bem a tela? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá bom. Perfeito. Bom, vou começar. São 3 casos. O primeiro caso é uma menina de 20 anos, uma mulher com retocolite ulcerativa desde 2014. No início do quadro, ela tinha muita diarreia mucossanguinolenta, até 15 episódios ao dia, associada a cólicas abdominais. Em 2014, ela tinha sido internada por fraqueza e anemia e fazia seguimento desde então com a gastroenterologia clínica. Não tinha atraso do desenvolvimento e negava manifestação extraintestinal. Ela tinha uma colonoscopia externa em 2014 que mostrava uma colite esquerda, um AP, um anatomopatológico com retocolite crônica em atividade não específica. Ela começou o segmento com a gastroclínica, iniciou o tratamento com mesalazina via oral, via retal e corticoterapia e entrou em remissão clínica. Em 2015, ela tem uma nova piora, iniciado um novo curso de corticoterapia e realizou uma colonoscopia no final de 2015, que mostrava uma mucosa do tendente até o reto, difusamente demasiada, hiperemiada, granular, friável, com perda do padrão vascular e várias microerosões e erosões recobertas por fibrina, um anátomo patológico de colite crônica. Foi solicitado um raio-x e PPD, pensando em terapia biológica, que vieram negativos para tuberculose latente. No começo de 2016, essa paciente começa infliximab, 5 mg por quilo a cada 8 semanas, e azatioprina, 100 mg por dia. Novamente entra em remissão clínica, com melhora da diarreia e da dor abdominal. O ASA teve que ser suspenso por neutropenia. Em 2017, ela desenvolve uma reação adversa durante a infusão infliximab, com dispneia e edema de face. Na ocasião, o quadro clínico dela era uma diarreia mucossanguinolenta, 5 a 6 episódios ao dia, com cólicas abdominais e emagrecimento. A colonoscopia, que foi pedida na ocasião, mostrava uma colite em atividade intensa, até o cólon sigmoide proximal, com uma mucosa congesta e friável, edemaciada, e o exame foi interrompido no cólon sigmoide devido ao risco de progressão além desse ponto. Conclusão do exame, uma colite intensa, uma retocolite, o exame interrompido. Anatomopatológico colite crônica, com microabscesso de cripta e criptite. Aqui eu tenho as imagens dessa colonoscopia de 2017, mostrando um reto e um colo sigmoide bastante inflamado. Aqui eu pauso para a discussão do caso, que os debatedores acham sobre trocar o medicamento ou indicar cirurgia nesse momento. Doutor André, quer fazer comentário, doutor André? Sim. Bom, primeiro é uma paciente bastante jovem, né, 20 anos, que já abriu a doença aí com uma diarreia importante, com sangramento, já tinha tido uma internação por anemia. E eu acredito que a conduta que foi feita inicialmente, principalmente indo para o infliximab, foi uma conduta muito prudente, né?
uma vez que a paciente já estava necessitando aí de corticoide, já tinha feito um primeiro pulso, depois que precisou fazer de novo, então eu acho que a indicação da terapia biológica associada à azatioprina foi bastante prudente, mas provavelmente ela estava sendo, a questão aí de formar anticorpo contra o infliximab devia estar sendo segurado aí pela azatioprina, e na medida que foi tirado a azatioprina por efeito colateral, ela acabou evoluindo com isso, porque ela apareceu com reação adversa durante a infusão, de edema, de edema que ela teve... Acho que foi de espinéia, edema de Farber. Espinéia, né? Assim. Espinéia, exatamente. Edema facial e de espinéia. Então, provavelmente ela devia estar fazendo já anticorpo contra a medicação. Então, nesse caso, a doença voltou em atividade, ela chegou a ter uma resposta, né, pelo que foi colocado, ela entrou em remissão, mas acabou perdendo a resposta, ao meu ver, talvez quando tem essas reações infusionais, geralmente a gente vê com produção de anticorpo contra a medicação. Então, a gente tem que trocar a medicação, sim. Se a colite fosse uma colite não tão intensa como essa, uma opção terapêutica poderia ser o vedolizumab, uma vez que ela não tem manifestação extraintestinal, mas a colite dela é uma colite bastante intensa, tem uma área ali que é praticamente toda a circunferência do cólon tomado de ulceração. Então, eu ainda tentaria um tratamento clínico, sabendo que é uma doença com prognóstico, com fatores de prognóstico ruim, porque é uma doença, apesar de ser só no colo esquerdo, é uma doença com úlceras muito profundas, algumas áreas acometendo praticamente toda a circunferência do órgão. Então, assim, é esperado que talvez ela não tenha uma resposta ao tratamento medicamentoso, mas mesmo assim eu insistiria ainda, talvez com uma outra classe do anti-TNF, é uma opção de tratamento para ela. E você vê que começou o quadro clínico com 14 anos, né? Ela tinha 26 anos de história, quer dizer, começou bem novinha, né? Quer dizer, o Dainese, você quer acrescentar algo ou você concorda com tudo que a professora Andréa comentou? Você quer adicionar algum comentário até esse momento? Eu primeiro agradecer o convite feito pelo Marcelo, pela CESP, e agradecer por estar na presença de todos vocês nesse evento tão importante da nossa sociedade. Eu acho, Sobrado, eu acho que a colocação da doutora Andréa ela foi bastante pertinente, tocou em todos os tópicos do ponto de vista do quadro clínico da paciente. O que chama atenção, no caso, é o fato da paciente ser bastante jovem e ela ter tido aí uma resposta ao infliximab, mas evoluindo com alguns efeitos à infusão do medicamento. Talvez, pelo fato dela ter respondido, pelo menos inicialmente, infliximab, ficaria aí, nós seguimos na mudança de classe do medicamento ou tentarmos um outro anti-TNF, o adalimumab, pelo fato dela ter tido uma resposta ao anti-TNF mas com efeitos à infusão. Então, acho que os dois caminhos seriam razoáveis, ou mudar para outro medicamento, ou talvez tentar o adalimumab por um período, vendo se haveria resposta com esse medicamento. Mariane, você quer fazer algum comentário, Mari? Boa noite, Sobrado. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pelo convite também. Ainda não tinha falado com vocês. Eu achei que as colocações da doutora Andréa foram muito pertinentes. Pela idade da paciente, por ser uma colite, não uma pancolite, eu acho que vale a pena também tentar outra classe de anti-TNF, outro anti-TNF para ela, mas consciente de que já a resposta pode não ser tão boa a adalimumab, por exemplo, numa retocolite. E lembrar que a paciente está tendo um impacto muito grande, né, na qualidade de vida e a questão dos estudos, trabalho, faculdade. Então, eu acho que a gente tem que ter um limiar mais baixo para a cirurgia e para ela. Lucas, você quer continuar? Vou continuar aqui. Bom, foi isso mesmo que foi feito. A gente optou por trocar o infliximab por adalimumab, pela reação adversa e a piora clínica dela. E ela teve uma resposta clínica satisfatória com a adalimumab. Foi em seguimento por 2 anos, mas em 2019 ela teve uma nova piora clínica.
foi iniciado o corticoide e foi necessário manter uma dose de 20 miligramas por dia para controle de sintomas, e foi pedido novos exames. Aqui a ileocolonoscopia que ela fez em 2019 mostra uma preservação do colo direito e do transverso, mas a 40 centímetros da borda anal nota-se uma perda completa do padrão vascular, com presença de úlceras difusas e sangramento espontâneo até o reto. Uma retocolite ulcerativa em atividade, o MAIO3, uma colite esquerda, um pólipo inflamatório interrogado que foi biopsiado, que foi confirmado um pólipo inflamatório. Eu tenho foto aqui dessa colonoscopia, que ela fez no final do ano passado. Dá para ver o colo esquerdo bastante inflamado e esse pólipo inflamatório. O anátomo patológico dessa colonoscopia, uma colite crônica, ulcerada, sem granulomas e sem microabscesso de criptas, compatível com retocolite ulcerativa, a nota do anátomo patológico. Bom, ela, no começo de 2020, ela mantinha essa piora clínica, estava em uso de corticoide via oral, foi optado por trocar para tofacetinib em junho de 2020. Ela fez uma indução com 10 miligramas 2 vezes ao dia, mas após 60 dias do uso do medicamento não tinha tido nenhuma resposta clínica. Atualmente ela estava em tentativa de desmame de corticoide sem sucesso, mantinha 10 a 12 evacuações ao dia, mucossanguinolenta, cólicas abdominais e tinha tido perda de peso de 5 quilos nos últimos 3 meses. Referiu uma piora da qualidade de vida e os exames laboratoriais, na ocasião, um HB de 9, uma albumina de 38 e um PCR de 59, valor de referência 5. Ô, Lucas, só um pouquinho agora. Eu queria ouvir também de todos, exatamente, mas só voltando um pouco atrás, aí queria ouvir da Mari, da Andréia, até da Luísa, em condições ideais. Essa paciente jovem começou o quadro com 14 anos, o infliximab, a azatioprina, teve a reação à azatioprina, manteve uma boa resposta à infliximab, etc. Naquele momento, em condições ideais, se tivesse vedolizumab ou até ustekinumab, talvez de preferência vocês precisariam do que ter feito adalimumab? Então, na retocolite, a resposta com o vedolizumab é melhor do que o adalimumab, mas a indicação do vedolizumab é para uma doença moderada, né? Uma doença intensa, assim como estava apresentando a paciente naquela ocasião, naquela primeira colonoscopia, a gente, na verdade, talvez não, né? Agora, se tivesse uma opção, por exemplo, do ustekinumab, também seria uma opção terapêutica para ela, mas eu creio que essa paciente é do HC, né? Então, a gente não consegue a medicação pelo SUS, né? Agora, aqui eu posso fazer o comentário do que foi feito? Claro. Então, acho que aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o tofacitinib, né? O tofacitinib, a doutora Luísa já explicou super bem na apresentação dela, as indicações, que realmente cada vez mais elas trazem os consensos, os guidelines e os estudos de vida real, eles mostram que a indicação do tofacitinib para retocolite é realmente na falha terapêutica ao outro biológico, e aconteceu isso nesse caso, ela teve falha terapêutica tanto ao infliximab como também ao adalimumab, mas o problema é que essa introdução foi feita no mês de junho, né? E a gente não pode esquecer, como a Luísa também falou, que a gente estava no momento da pandemia. Aliás, eu acredito que pelo menos lá na Santa Casa, o mês de junho e julho, o mês de junho em especial foi o pior mês. Então, assim, eu acho que vale a pena essa discussão. Eu sei que a gente acaba fazendo tudo o que a gente pode para o paciente, mas não é uma contraindicação absoluta a entrada do tofacitinib nessa situação do Covid, mas, por outro lado, as autoridades que estão estudando bastante Covid na doença inflamatória, como o IO-IBD, eles trouxeram a recomendação, e isso foi publicado, de que nesse momento da pandemia, se pudéssemos evitar a introdução do tofacitinib, seria melhor, primeiro porque é uma medicação, como a Luísa também falou, que foi apontado aí alguns riscos de trombose. Isso aconteceu em alguns estudos, e a gente sabe que o Covid também pode levar a essa complicação. E por outro lado, que
os casos que apresentaram um desfecho mais desfavoráveis, que foram registrados naquele Segure IBD, foram os casos utilizando tofacitinib, tá? Então, assim, não é uma contraindicação formal, lógico, na verdade, esses guidelines, eles não falam que a gente não deve usar, mas a recomendação é que a gente deva evitar, né? Então, acho que vale a pena esse comentário sobre isso. Luísa, quer acrescentar alguma coisa? Ou Dainese? Ou a Mari? Alguém quer comentar? Sobrado, você fez você sugeriu que ao invés de a gente entrar com a adalimumab, se nós tivéssemos a opção do ustekinumab, o vedolizumab, eu acredito que seriam ótimas opções para essa paciente. Os trabalhos têm mostrado os bons resultados nos casos mais graves com o ustekinumab e nos casos aí mais moderados com o vedolizumab. Eu acho que antes do TOFA, eu seguiria este caminho, tentar o vedolizumab ou o ustekinumab e deixaria o TOFA para um outro momento. Concordo também com os colegas, doutor Sobrado, e acho que uma paciente com retocolite ulcerativa em monoterapia precisa ter um nível bem adequado de infliximab. Então, uma coisa que talvez não estava tão disponível em 2017, mas se a gente mantivesse um nível mais alto, talvez com o passar do tempo ela tivesse menos anticorpo antidroga. Claro que sem o imunossupressor isso é mais difícil, mas talvez acompanhar com o nível sérico de uma forma proativa, antes de perder resposta, mas ela já estava em tratamento otimizado, como o Lucas mencionou. Seria uma outra estratégia antes de precisarmos trocar aí o biológico. Coy? Oi, Mari? Pode falar sobre. Eu queria só ouvir do COI também, depois a Mari comentar. Numa situação dessa agora, paciente com esse quadro grave, não respondeu a 2 anti-TNFs, e a conduta. Agora, queria ouvir sua conduta e da Mari depois também. Vamos tentar mais alguma coisa, correr atrás do ustekinumab, etc. Ou vamos partir para uma cirurgia? O que nós fazemos com o paciente? Bom, Sobrado, aí a gente tem que levar em consideração aí que é uma paciente que tem uma história relativamente curta, de 2016 para cá, ela praticamente, acho que ela não teve remissão clínica, né? Não teve. É um caso muito grave, né? Um caso muito difícil aí, né? Então, o que eu falei lá com relação à minha abordagem, né? Eu acho que a partir desse momento você pode até discutir com o paciente uma outra abordagem clínica, mas você deve começar a colocar para ele a possibilidade de cirurgia, sim, né? Qual que é o maior problema que eu vejo na cirurgia nessa paciente aí que ela está agora com 20 e poucos anos, né? Quer dizer, no caso dela é infertilidade associada ao reservatório ileal, né? Principalmente isso, né? Mas tem que se começar a conversar sobre a opção de cirurgia para ela. Mari, você concorda, Mari? Você acha que Concordo, cirurgia nesse momento... E você faria o quê? Uma bolsa ileal mesmo? Ou esperar fazer uma colectomia, ileostomia, depois sepultar o reto e tratar para ver, confirmar como é que são decisões que, claro, tem que ser compartilhada com a paciente e tal, mas o que você sugere? Essa paciente ela entrou em alguns critérios, né, de refratariedade ao tratamento clínico, dependência de corticoide. Então, ela, acredito que é o momento de discutir cirurgia, indicar cirurgia para ela. Eu acho, como ela tem um reto muito doente, né, a principal característica da doença dela é ser uma colite esquerda com proctite. Então, acho que ela é candidata a uma bolsa ileal a longo prazo, mas nesse momento, como ela teve perda de peso importante, albumina baixa, PCR alta, está tendo muita diarreia com sangramento, eu faria uma bolsa em 3 tempos. Então, uma colectomia total, com ileostomia terminal e sepultamento do reto. E aí, mais para frente, quando ela estiver sem medicação, com melhora do estado clínico, fazer a bolsa ileal. Mas é muito importante discutir com ela isso que o professor Cláudio Coy falou, a respeito da infertilidade, principalmente quando ela passar pela proctectomia, que aumenta o risco de aderências pélvicas, e isso pode levar à infertilidade. Então, aí, fazer um acompanhamento até com
o pessoal de orientação de reprodução assistida, enfim, se for o caso, porque ela é muito jovem. Sobrado, ela tem, eu concordo aí, ela tem alguns fatores de risco para complicação nesse momento aí, que é o uso de corticoide crônico, perda ponderal importante, anemia e a confecção de reservatório em 3 tempos aí, da cirurgia em 3 tempos, eu acredito que é uma boa opção nesse momento. Queria saber se o Dainese faz em 2 tempos, Dainese, lá em Franca. Você passa o vídeo nela, faz em 2 tempos e resolve o caso? Não, de jeito nenhum. Eu concordo com o posicionamento dos colegas. Eu faria uma colectomia total por videolaparoscopia, com ileostomia terminal, fechamento do reto, melhoraria o estado clínico dessa paciente, questão nutricional, talvez outra terapia. E no futuro, eu decidiria com ela se eu iria fazer realmente uma proctocolectomia com a bolsa ileal ou reavaliar esse reto. Claro que é uma possibilidade pouco remota, mas não totalmente afastada, pelo fato dela ser muito jovem. Ainda pensaria, claro que de uma forma remota, numa ilioretroanastomose, mas nunca faria uma cirurgia em 2 tempos ou em 1 tempo. Aí seria provavelmente 3 tempos. Então, Lucas, vamos ver o que você e o Marcelo Borba fizeram aí. Foi isso mesmo, foi feita uma colectomia total com ileostomia terminal por vídeo, uma bolsa ileal em 3 tempos. E comenta um pouco o vídeo aí, Lucas, passa o vídeo, vamos ver. Esse vídeo, eu tenho o vídeo do próximo caso, que eu vou mostrar, tá bom? Aqui eu tenho uma foto da peça desse caso que mostra a colite esquerda com cólon esquerdo bastante inflamado mesmo, com parede espessada. Eu tenho foto da peça. E quero saber, a paciente está bem agora? Foi bem a cirurgia? Como é que foi? A cirurgia foi ótima, foi feita por vídeo mesmo. A gente conseguiu até tirar o cólon pelo orifício da ileostomia, então não precisou da incisão de Phanistil. E a paciente está ótima, voltou no ambulatório, está muito bem. Não teve nenhuma intercorrência no pós-operatório dela. Ela está com o quê? Um mês operada, por aí? Um mês, né? Pós-operatório? Isso, umas 4, 5 semanas, acho. Ela veio no ambulatório terça agora, a gente viu, eu com o Marcelo vimos no ambulatório. Eu queria saber agora da Andréia e da Luísa também, sobrou esse coto de reto muito inflamado, né? Uma ileostomia, e ela estava muito bem mesmo, viu? A menina estava muito feliz, apesar da ileostomia, ela estava muito bem. Eu quero saber, agora, esse coto retal, nós devemos tratar esse coto retal até esses próximos 4 meses aí, e se devemos tratar, que tipo de medicamento nós podemos tratar esse coto? Usamos biológico, usamos derivado salicílico tópico? Queria ouvir um pouco da opinião aí da Andréia e da Luísa também. Caso grave, né? A minha opinião, a gente dá para ver aqui, a peça tá muito bonita, essa peça, né? E mostra realmente a intensidade do processo inflamatório do colo esquerdo, mas ainda ficou ali com ela um reto que é bem inflamado, como a gente já tinha visto na colonoscopia. Então, eu deixaria ela, assim, com tratamento tópico. Eu iniciaria com mesalazina, tá? Para ver como ela ficaria com controle de calprotectina em 3 meses, se for atrasar muito o procedimento cirúrgico, e na possibilidade de ela manter ainda a inflamação com tratamento tópico, acho que vale a pena a gente discutir com a paciente se for se arrastar, por exemplo. Às vezes, a gente sabe que, né, no serviço público, às vezes, para a gente fazer esse segundo tempo da cirurgia, leva um tempo maior do que a gente gostaria que levasse. Então, se esse tempo for muito extenso, talvez, e ela não estiver respondendo com o tratamento tópico, talvez uma opção para ela, mais uma vez agora, nesse momento, com uma área pequena, inflamada, que é o reto, talvez o vedolizumab também seria uma opção. Mas outro anti-TNF ou ustekinumab, eu acho que não há necessidade, porque ela já fez a grande parte do tratamento, ela fez. E como o professor Coy falou,
essa é uma moça que, na verdade, ela não respondeu ao tratamento clínico, né? Aquilo que o professor Coy colocou na aula dele, a doença inflamatória, a retocolite, é uma doença de tratamento clínico, mas, infelizmente, a gente não conseguiu chegar a nenhum medicamento, nem para retocolite, nem para doença de Crohn, que consegue tratar a doença em mais de 50%, né? Tendo uma resposta em mais de 50%, porque, infelizmente, as medicações, elas atuam apenas no sistema imunológico, e a doença inflamatória, ela tem outras esferas que interagem bastante na doença, que não só o sistema imunológico, que infelizmente a gente não consegue atuar ainda. A gente não consegue atuar no exposoma, no genoma, e muito menos na microbiota, né? Sobrado, Coy, posso só fazer um Oi, comentário? Coy. Claro, claro. Mas só para lembrar que a avaliação de processo inflamatório em reto excluso, às vezes é muito difícil, porque você tem o processo inflamatório da colite de exclusão e proctite de exclusão, né? Então, às vezes é difícil você saber se isso é secundário ao segmento excluso do trânsito ou manutenção da atividade inflamatória. A gente sempre tem muito essa dúvida aí, né? Tá certo? Eu concordo com a Andrea, né? Uma opção seria, talvez, na tentativa de preservar o reto, talvez entrar com vedolizumab nesse momento aí, mas lembrando que mesmo nos pacientes com ilho reto, a chance de perda do reto chega a 50% durante a evolução. Entendi. Luísa, você quer falar? E o Dainese também? Concordo, acho que tem que otimizar o tratamento com enema de mesalazina, talvez o paciente intolerante ao enema, tentar manipular um enema até de corticoide, de hidrocortisona, eventualmente a gente consegue fazer isso no Hospital das Clínicas e observar a resposta aí. Concordo com todos, Sobrado. Acho que o caminho é esse mesmo, já está bem definido. Então, por causa do tempo, vamos passar para o próximo caso, Lucas? Vamos. Aqui só o anátomo patológico, uma colite crônica erosiva mesmo, tá bom? Passando para o caso 2. O caso 2 é um homem de 65 anos, com retocolite ulcerativa, forma pancolite desde 2005. Não tinha outras comorbidades, não tinha cirurgias abdominais prévias, não tinha antecedentes familiares relevantes ou manifestação extraintestinal. Também fazia seguimento com a gastroenterologia clínica, tinha feito uso de infliximab de 2006 a 2011 e azatioprina 150 mg por dia. A azatioprina tinha sido suspensa por intolerância gástrica após 2 tentativas e o infliximab suspenso em 2011 por perda de resposta. E esse paciente, uma colonoscopia de 2011, quando houve perda de resposta ao infliximab, que mostrava uma pancolite em atividade endoscópica moderada, com pseudopólipos inflamatórios foram biopsiados. E o anátomo patológico com colite, com a pancolite e abscesso de criptas. Aqui eu tenho a imagem dessa colonoscopia. Em 2011, foi feita troca do medicamento para adalimumab a cada 14 dias pela perda de resposta, associado ao supositório de mesalazina, e o paciente teve uma resposta clínica parcial. Na ileocolonoscopia que ele fez em 2015, mostrava ainda uma pancolite moderada e o anátomo patológico com colite crônica intensa em todos os segmentos do cólon. Em 2015, foi otimizado o adalimumab a cada 7 dias e mantido mesalazina oral e retal. Foi iniciado reposição de ferro por uma anemia ferropriva. Ele teve uma resposta clínica parcial. Em 2019, teve uma nova piora clínica, foram pedidos novos exames. Lucas, só um pouquinho, Lucas, volta esse slide, só uma pergunta. Eu queria ver aqui também com a Luísa e com a Andrea, que acho que a Luísa comentou, falou que geralmente com biológico ela não mantinha também, só com o biológico não mantinha mesalazina via oral e retal. E eu queria saber se é isso mesmo, e a Andrea concorda com isso, Andrea. Você deu adalimumab, etc., está tomando adalimumab, otimizou, você daria também o paciente com retocolite mesalazina ou não daria?
Está mudo, doutora Andréa. Então, na teoria, quando a gente, obviamente, vai progredindo os passos da pirâmide, quando a gente atinge a terapia biológica, bem da verdade, se o paciente não está respondendo à terapia biológica, é difícil ele responder à mesalazina, né? Que a indicação realmente é de uma doença leve a moderada, que não é o caso aqui do paciente. Então, a gente acaba deixando, principalmente para os pacientes do SUS, como uma forma de tentar melhorar um pouco a qualidade de vida, porque a gente sabe que aquele septos inflamado, às vezes faz aquela perisfincterite, o paciente perde o controle da evacuação, evacua na roupa, é aquela coisa que traz uma qualidade de vida muito ruim, né? Então a gente acaba deixando, mas a gente deve lembrar que se a gente for pensar no mecanismo de ação, né, a gente está indo para uma medicação que tem uma abordagem do processo inflamatório maior, né, do que a mesalazina sozinha. Então, realmente, o ideal é a gente deixar só com a terapia biológica, mas na prática, Sobrado, a gente faz isso. Eu confesso que acaba usando e acaba dando probiótico também, você dá tudo, né? Luísa, eu quero ver a Luísa comentar, Luísa, nisso, esse tema. São 2 trabalhos bem grandes aí, em 2018 e 2019. Da Mayo Clinic, do húngaro, que ele escreveu um artigo de revisão da retocolite ulcerativa em 2017, bem legal, e ele mostrou que a longo prazo, em paciente que estava com o derivado 5-aminosalicílico, os pacientes que não estavam, não houve diferença estatisticamente significante, por isso que em todos os consensos se recomenda contra o uso contínuo de derivado do ácido 5-aminosalicílico em paciente que já esteja usando terapia biológica. Mas, na prática, geralmente, a gente mantém pelo menos a terapia tópica. Principalmente se os pacientes não responderam ao derivado do 5-ASA. Então, é diferente, doutor Sobrado, se a gente considera um paciente que inicialmente respondeu apenas com a mesalazina ou com a sulfasalazina. Se ele respondeu, talvez associar uma medicação, a gente mantenha. Aqui era um paciente que já não tinha respondido anteriormente, só com a mesalazina. Então, essa diferença ele deixa mais claro. Mas terapia tópica a gente mantém no HC pela falta dos biológicos, de todas as classes de biológico para o tratamento. Quer continuar, Lucas? Sim. Aqui, a colonoscopia que ele fez em 2019, no final do ano, mostrava todos os segmentos do colo encurtados, com mucosa hiperemiada, edemaciada, granular, com microerosões, e no cólon transverso, 2 lesões de crescimento lateral, de 20 e 35 milímetros. Essa maior, irregular, mal definida, foi biopsiada, e tinha uma lesão que já tinha sido tatuada em outra colonoscopia, e o laudo do exame, uma pancolite erosiva moderada, e o LST em cólon transverso não passível de ressecção endoscópica, que tinha sido biopsiado. 2 lesões no cólon transverso. Eu tenho imagem do exame aqui. Essa é a colonoscopia, o cólon bastante inflamado, aqui uma tatuagem, aqui um pólipo grande e outra lesão aqui mal definida. O resultado da biópsia, um adenoma tubular com displasia de baixo grau, nas 2 lesões, e o restante do cólon com a colite crônica intensa erosiva. Foi solicitada uma retoscopia para avaliar melhor o reto e definição de conduta, que mostrou lesão elevada em reto, pólipo céssio de 8 milímetros e outro pólipo pequeno de 12 milímetros, e uma retite ulcerativa em atividade, um Mayo 3. Isso agora já em junho. Atualmente, esse paciente estava em uso de adalimumab, supositório de mesalazina, mantinha 6 a 7 evacuações de sangue, cólicas abdominais frequentes, ele fazia uso de antiespasmódico, e uma perda ponderal de 4 quilos nos últimos 6 meses. De exame laboratorial, ele tinha um HB de 11,7, mina de 4,2 e um PCR de 27, normal até 5. Aqui eu abro para a discussão da conduta, se vale a pena insistir no segmento clínico ou cirurgia para esse paciente. Mari, o que você faria nesse caso, Mari? 65 anos de idade,
com essa uma pancolite, com esses 2 LSTs, né, o transverso, um proximal, outro transverso distal. Se você operaria esse paciente, talvez sim, e qual a conduta que você tomaria para esse paciente? É um paciente que já tem um longo desenvolvimento da doença, né? Pelo menos desde 2006, que é desde quando ele faz tratamento, talvez ele já tenha uma doença até há mais tempo do que isso, então já 14 anos de doença. A gente sabe que o longo tempo de doença aumenta o risco dos pacientes em desenvolver displasia e adenomas e adenocarcinomas. Então, por si só, isso já seria uma indicação, né, uma atenção que a gente teria que ter com esse paciente. Somando-se a isso, é um paciente que está com super difícil controle clínico e sintomático, então continua com maio 3 na colonoscopia, 7 evacuações, perda de peso, então uma refratariedade ao tratamento clínico, e com agora esse achado de 2 adenomas de baixo grau e essa LST, que num paciente que não tem doença inflamatória, a gente já indica ou a ressecção endoscópica da lesão, mas na retocolite, com o cólon inflamado, fica muito mais arriscado e impossibilita muitas vezes a ressecção endoscópica da lesão. Então, a gente já teria a indicação de fazer uma colectomia para esse paciente. Considerando todos esses comemorativos, acho que ele é candidato à cirurgia, sim. E fazer uma proctocolectomia aí com bolsa ileal e ileostomia de proteção aí. Podemos considerar em 2 ou 3 tempos aí o paciente. Ele não está em uso de corticoide no momento, né, Lucas? Não está. Tá bom, tá só com o anti-TNF, que a gente já sabe que não é um fator de risco, né, determinado para complicação pós-operatório. Então. Eu queria ouvir o Dainésio. O Dainésio, acho que não sei se concorda com isso, não, hein? Dainésio. Lá em Franca, o que você faria, Dainésio? É um caso que a única saída no momento realmente é a alternativa cirúrgica. O que chama atenção nesse caso é o fato da idade do paciente e com um quadro de uma colite moderada para grave, né? Pouco comum com 65 anos. Mas não tenho dúvida que nessa situação, com 2 lesões com displasia, mesmo que seja de baixo grau, a indicação é de cirurgia. Fica em dúvida em relação a essa lesão no reto, se é um pseudopólipo realmente ou um pseudopólipo inflamatório, e penso que há necessidade de uma avaliação das condições esfincterianas, então fazer uma eletromanometria para ver como é que está a questão da contração esfincteriana, mas não tenho dúvida que o procedimento a ser feito a partir de agora é uma colectomia total, provavelmente com bolsa ileal, desde que as condições esfincterianas sejam boas. O COI, Lucas, só volta aquele exame da retoscopia, eu quero ver do COI também a conduta, se ele concorda com isso. Essa aí. Dá uma olhada lá, COI. Então, tem atividade inflamatória aí, né, Sobrado? 14 anos de evolução, pelo menos, com essas lesões aí displásicas. E o risco de você ter outras lesões aí que não foram identificadas é relativamente alto aí. E eu acho que esse paciente tem que fazer uma cirurgia com remoção do reto, né? Se você vai fazer um reservatório, uma derivação definitiva, vai depender das condições de esfíncter, como o Danés colocou aí, para a gente avaliar a função. Mesmo nos pacientes... Um esfíncter frouxo, se tiver um esfíncter hipotônico, etc., você faria uma proctocolectomia com ileostomia definitiva aí, talvez no caso. O problema, Sobrado, é o seguinte, mesmo com função na manometria, assim, com uma função que você vê que está alterada, esses pacientes, mesmo que ele tenha algum grau de escape, ele fica melhor do que com a ileostomia. Né? E você pode... E é duro avaliar bem inflamado assim o reto com manometria também, né? Exatamente. E você pode melhorar a função esfincteriana com fisioterapia de assoalho pélvico. Você já pode começar até no pré-operatório, né?
Então, a gente tem essa avaliação, pode ser feita mesmo, né? Mas, às vezes, na prática, o paciente não aceita uma derivação definitiva e você acaba indo para uma cirurgia com preservação do trânsito. Mas eu indicaria cirurgia. Eu acho que nesse caso aí, um pouco diferente do anterior, talvez em 2 tempos. Né? Lucas, vamos em frente, vamos ver aqui o que foi feito lá. Foi feito isso mesmo, uma bolsa ileal em 2 tempos. Uma proctocolectomia total com bolsa ileal com ileostomia de proteção. Eu tenho o vídeo da cirurgia editado para 5 minutos aqui, com a maioria Tudo dos... bem. Posso mostrar? Pode mostrar, claro. Vai falando os tempos principais. Doutor Marcelo também gostaria dos comentários do doutor Marcelo Borba, aí, do ponto de vista técnico, Marcelo, aspectos técnicos aí. Bom, essa cirurgia desse paciente mesmo, a gente começa pela colectomia direita, a gente identifica a artéria iliocecal-cólica aqui, começa a liberação do retroperitônio, do odeno. Aqui o tracejado mostra bem o plano, está bem nítido nesse paciente. Libera o cólon direito, liga a artéria iliocecal-cólica com clipe e ultracígio. Com a artéria ligada, a gente vai para o mesocólon transverso, a gente abre o mesocólon transverso aqui para identificar a artéria cólica média, nesse plano acima do pâncreas. Aqui ela começa a aparecer já. É o ponto principal da cirurgia, né, Lu? Talvez o mais difícil também, mas... E a gente aqui, já com ela identificada, a cólica média e a mesentérica superior, a gente liga... Tá bem bonito, hein? Tá bem bonito, hein? A gente, nesse caso, opta por ligar na origem, pelo uma lesão, já foi comentado, risco de câncer e afasia, né? Aqui, já na colectomia esquerda, começa pela veia mesentérica inferior, identifica, libera também, novamente, o retroperitônio, a gerota. Aqui a veia sendo ligada na origem. A gente solta o intercolo epiploico, o ângulo esplênico, que eu omiti aqui do vídeo por questão de tempo, e aqui a gente vai para a artéria. A gente começa abrindo essa incisão no peritônio, 2 centímetros acima da ilíaca, identifica o retroperitônio, o ureter, contraindo ali ao fundo, e a gente sabe que a gente está num plano seguro para ligar a artéria mesentérica inferior, na origem. Já com ela ligada, a gente abre um plano na reflexão peritoneal para começar a dissecção do mesorreto. Aqui a dissecção do mesorreto posterior, tem o nervo hipogástrico da direita ali identificado, a gente vai no plano espumoso, né, do mesorreto. Aqui a dissecção lateral esquerda e a abertura da reflexão peritoneal. Aqui no plano anterior, a gente identifica a vesícula seminal e o ducto deferente. Esse planinho areolar aí também, praticamente exangue, né, na parte posterior do reto. E aqui a gente vai dissecando de forma cilíndrica, posterior, lateral, anterior, e vai progredindo na dissecção. Aqui o plano anterior, novamente, o ducto deferente direito e a vesícula seminal direita identificados aqui na imagem. Tá bonito, hein? A vesícula seminal tá bem bonita. E aqui já com o mesorreto todo dissecado, até o nível do elevador. A gente tem o cuidado de descer totalmente no mesorreto, para não deixar um reto residual, né? A gente grampeia com endogia. A gente faz a anastomose por duplo grampeamento. Aqui, nesse caso, também, a gente conseguiu tirar a peça pelo orifício da ileostomia. Vou mostrar em seguida. A peça já estabilizada.
A gente confecciona a bolsa usualmente com 2 linhas de grampo, que dá 15 centímetros. A gente testa a bolsa com soro fisiológico, tanto no momento da confecção da bolsa e depois da anastomose com a manobra do borracheiro. Aqui é uma bolsa de 15 centímetros. E a gente usualmente faz com grampeador de CDH 29. Aqui já a anastomose feita. E a manobra do borracheiro sem vazamento da bolsa. A gente sempre drena essa anastomose, a gente coloca um dreno de Penrose na pelve e protege a bolsa, nesse caso, com uma ileostomia de proteção. Esse é o vídeo, essa é a foto da peça aqui, mostrando um cólon todo inflamado e o reto bastante inflamado também. Lucas, e a biópsia daquelas lesões veio só displasia mesmo na peça? Veio alguma adenocarcinoma, não? Até ontem a gente não tinha o anátomo patológico, saiu hoje. Eu vou mostrar aqui. Veio um adenocarcinoma invasivo, um T2N0, com 0 linfonodos de 146 ressecados. Olha que interessante, hein? Eu não sabia desse laudo, não. Que você me mandou por WhatsApp hoje, né? Saiu hoje à tarde, uma lesão de 5 centímetros. O problema dessas LSTs, e é por isso que a gente indica a cirurgia, é que você não consegue ter uma biópsia confiável, né, de toda a lesão. Então, é por isso que a conduta é cirúrgica ou ressecção endoscópica, mas nesse caso não era possível mesmo. Então, excelente conduta, cirurgia muito bonita. Lucas, parabéns aí pelo caso, bonito. Deixa eu falar, essa lesão no transverso, essa lesão tinha sido identificada no pré-operatório ou foi o achado do anátomo? Era uma LST, professor. Era um LST que na biópsia tinha mostrado displasia de baixo grau. E o endoscopista achou que não era passível de ressecção endoscópica e tatuou a lesão. Não, tudo bem, entendi. Eu só queria saber se a lesão tinha sido identificada no pré-operatório. Então tá bom, ficou claro que sim. Ele tinha no tinha 2 lesões, uma no transverso mais proximal e no distal. Ele tinha visto as 2 lesões, fora aquelas do reto lá, também. Ele tinha visto isso. Viu, Dainese? Do aspecto técnico da cirurgia, Dainese? Não, a cirurgia é excelente. Você faz assim também? Começa pelo lado direito, faz tudo igual? Não, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente está habituado e se sente melhor, né? Eu prefiro começar pelo lado esquerdo, tá? Me sinto mais à vontade e passo o lado esquerdo, depois o lado direito. Do lado esquerdo eu vou ter próximo da cólica média, depois eu venho pelo lado direito. Mas a maneira como ele mostrou, e geralmente esses casos de retocolite ulcerativa, operado de forma eletiva, não é uma cirurgia tão trabalhosa, porque geralmente esses pacientes têm um colo diminuído de tamanho devido ao processo inflamatório. Isso facilita bastante. Alguns pacientes chegam a ter até um microcolo. Então, a vídeo nessa situação, a cirurgia eletiva, é uma opção bastante agradável. A gente vê que ele conseguiu preservar toda a inervação da região pélvica e o resultado a longo prazo, aí, do ponto de vista de lesão de inervação e outros aspectos, deve ser muito bom. E queria saber, Dainese, você sempre liga os vasos, por exemplo, a cólica média com o clipe e mais a seladora? Ou só seladora? Porque eu já vi alguns, não uso o clipe. Mesentérica inferior, cólica direita e cólica média, eu sempre coloco clipe e uso uma seladora. Eu tenho usado mais aqui o Ligashur do que o Traciso ultimamente, mas eu acho que a gente tem que ter segurança. E a colocação de clipe eu mantenho da mesma forma, auxiliada pelo Traciso ou pelo Ligashur.
Marcelo, você quer fazer algum comentário, Marcelo? Não, Sobrado, não, acho que está tudo bem, acho que cirurgia muito boa, né? Acho que a laparoscopia ela agrega muito nesses casos, né? Isso foi mostrado nos 2 casos, e então é uma coisa muito interessante em termos de tática cirúrgica, de você fazer isso. E a parte mais difícil, que eu acho, é a abordagem do transverso. Então, como o Dainese falou, se você começa da esquerda, você chega até lá, depois vai para a direita e completa. Senão, você faz da direita, aborda ali, entra na reta cavidade e volta para o transverso. Então, as duas é a questão que ele falou, que você está acostumado a fazer. Só isso. E você, Coy? Eu começo pelo direito e depois eu vou para o lado esquerdo. Eu vou falar por quê. Porque você já tem uma avaliação do meso do mesentério do ilho. Se você achar que tem um meso muito espesso, você vai ter dificuldade para preservar a arcada. Nesse momento, eu preservo o reto, fecho o reto lá na reflexão e eu faço uma ileostomia e deixo para fazer o abaixamento do ilho num outro tempo, né? Mas não tem certo ou errado. Eu faço também pelo colo direito porque eu estou habituado a fazer dessa forma, né? Outro detalhe técnico aí, Sobrado, é a questão da secção do reto lá embaixo, né? Nem sempre é fácil você retirar quase toda a mucosa do reto. Você pode ter uma tática ali de empurrar o períneo para cima, fazendo uma pressão no períneo para você conseguir colocar esse grampeador, que geralmente tem que ser de 4,5 centímetros, né? Porque você não consegue colocar um grampeador maior ali, um grampeador de 4,5 centímetros, o mais baixo possível. Então, você empurrar o períneo auxilia na questão de você tirar o máximo de mucosa, que se você deixar a mucosa ali, você pode, no futuro, ter algumas complicações em relação a isso. Ou então, né, Daniel, fazer ressecção endoanal, né? Isso. Fazer ressecção, porque isso aí facilita muito essa dificuldade que a gente tem para seccionar o reto distal, né? Então, você faria abordagem endoanal. Eu não tenho experiência fazendo dessa forma. É importante lembrar de fazer o segmento desse cuff retal aí, né? No acompanhamento do paciente, porque a indicação da cirurgia foi a displasia, né? Então, sempre vai manter aí um cuff de uns 2 centímetros, aí no máximo, mas é importante fazer o segmento com uma bolsoscopia aí de tempos em tempos para poder avaliar essa mucosa. O Lucas, a anastomose ficou bem baixa, não ficou? Ficou bem baixa. Os 3 próximo da centímetros. linha pequena. Tá, eu queria saber agora da Andréia e da Luísa, se, com o ponto de vista... O paciente está bem, né, Lucas? Foi bem, a cirurgia está ótima, né? Sim, ótimo, foi de alto. Foi operado recentemente também, deve fazer umas 4 semanas, mais ou menos. E eu queria alguma orientação agora para esse paciente no pós-operatório, o que vocês recomendam para... Primeiro, eu queria parabenizar o Lucas, aí o vídeo está muito bonito, um show de anatomia aí, parabéns, Lucas, muito legal esse caso. E assim, acho que vale a pena a gente chamar a atenção essa questão da displasia mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tem uma tendência, quando a gente vê um reto, um cólon tão inflamado como esse, na biópsia vem uma displasia, a gente às vezes insiste no tratamento porque às vezes confunde o processo inflamatório com a displasia, principalmente se for uma displasia leve. Mas muito interessante esse caso, que as lesões eram lesões grandes e não ressecáveis endoscopicamente. Tinha uma lesão aí de 38 milímetros, né? 3,8 centímetros, então tem uma lesão muito grande. E aí a gente fala, mas a biópsia veio com adenoma com displasia leve, mas é aquilo que a gente sempre fala, às vezes a biópsia pega um território ali que não está a doença em si, e o câncer está embaixo, que provavelmente foi o que aconteceu com esse paciente. Então, assim, a conduta aí foi muito bem indicada nesse momento. O que a gente vai ter que ter atenção agora, esse paciente, é se ele não vai desenvolver uma complicação, que o professor Coy muito bem falou, que muitos pacientes desenvolvem após a cirurgia da retocolite, que é a inflamação da bolsa, a bolsite, né?
Então, eu acho que vale a pena monitorar e está muito bem indicado o segmento nesse paciente também com a calprotectina, que é um excelente marcador de recidiva da bolsite, né, de presença de inflamação na bolsa da bolsite, e que pode nos nortear aí para direcionar o tratamento de acordo com a presença da bolsite ou não. Isso mesmo, doutora. Excelente o caso, super detalhado e bem apresentado, né? E eu ia lembrar que a Mariane falou sobre a bolsoscopia. Não existe tempo muito delimitado na literatura, nos guidelines, de quanto em quanto tempo fazer, mas acho que esse paciente preferencialmente faria um exame endoscópico anual para avaliar o CUF. Acho que no T2 vale a pena a gente ter uma dosagem de CEA basal para acompanhar também através do CEA, e acho que, eventualmente, ele deve ter sido estadiado, aí, mesmo com linfonodo negativo, uma tomografia de abdômen, tórax e abdômen. Então, acho que no início, mas é um paciente, no início, agora no diagnóstico, acho que vale a pena fazer, mas é um paciente que está curado, né? Curado. Eu achei... Pode dar, Dainese. Um comentário rápido. Nos tempos aí dos biológicos, né, a gente tem visto, e os trabalhos têm mostrado isso, o aumento de indicação de colectomia total devido ao aparecimento de neoplasia, né? Isso. E também a questão do time de indicar a cirurgia. O fato de a gente ter congresso só focado no tratamento clínico está se perdendo um pouco a discussão sobre o tratamento cirúrgico, né? E nós temos trabalhos aí mostrando que, com a perda das respostas com os biológicos, a maioria dos pacientes que foram submetidos a procedimento cirúrgico, a proctocolectomia total com bolsa ileal, alguns questionários, a resposta de que eles fariam novamente a cirurgia chega a quase 95%. Então, o retardo na indicação desses procedimentos tem causado um desconforto enorme aos pacientes e talvez a gente deveria avaliar um pouco mais essa questão de insistir no tratamento e não indicar um procedimento que, em boas mãos, em serviços com experiência, trazem ótimos resultados. Dainese, eu vou te falar, eu concordo com você. Os resultados, ultimamente, das cirurgias lá no HC têm sido muito bons. Depois a Mari e o Marcelo podem comentar. Bolsa ileal, essas cirurgias, os pacientes têm, acho que, sido bem cuidados. Também acho que todo o grupo aprendeu a cuidar melhor desses pacientes. Eu acho que você comentou um tema extremamente importante e vai bem de encontro ao que foi falado e o que o COI muito bem comentou, em termos de quando ele falou de avaliar o paciente com qualidade de vida, né, naquele slide que ele falou de manutenção da bolsa. Porque, você vê, às vezes você consegue manter esse paciente sem operar durante 5, 6, 8 anos, mas quando você vai avaliar a vida que esse paciente teve nesses 6, 8 anos, foi uma qualidade de vida muito ruim, né? Eu consegui postergar 10 anos, quer dizer, então, eu acho que esse limite que eu comentei do tratamento cirúrgico, etc., eu acho que é uma coisa muito importante. Eu queria que o COI fizesse algum comentário nisso também, COI, que você comentou bem da qualidade de vida desses pacientes, sabe? Eu sou um pouco crítico desses trabalhos com qualidade de vida, né, porque eu estou falando, eu orientei uma tese com questionário validado de qualidade de vida, né, e eles têm umas perguntas lá que direcionam muito o questionário, né, mas a gente vê na prática que esses pacientes eles chegam e falam, algumas vezes eles falam isso para nós, né, por que eu não fiz antes a cirurgia, né, porque realmente melhora muito a qualidade de vida. Uma coisa é você falar, mas qual que é o resultado esperado, resultado funcional? 5, 6 evacuações por dia, uma evacuação à noite, pelo menos. Mas isso é bom? Mas o cara não tem mais anemia, ele não tem processo inflamatório, ele é uma evacuação, vamos supor, para aquela condição dele fisiológica, né? Ele não tem doença mais. Então, com isso, melhora tudo. Ele ganha peso, ele se sente melhor, ele se alimenta melhor, etc. Marcelo, eu vou passar a palavra para você. Só queria ver se tem mais um caso, obviamente não vai dar por causa do tempo, é outro caso interessante, mas queria agradecer aí o Marcelo pelo convite, pela organização do evento, os palestrantes aí foram excelentes, debatedores.
E que é muito bacana, a gente aprende bastante com isso, acho que nós e todos aí. Então, eu queria passar a palavra para você, Marcelo. Muito obrigado novamente pelo convite, viu? Obrigado, Sobrado. Eu queria agradecer a Ético e a Janssen pelo apoio a esse nosso projeto. Nós estamos realizando 5 webinários nesse segundo semestre. Eu achei que esse foi muito bom, a discussão foi de alto nível, a ideia que nós temos de fazer uma coisa prática, voltada aos nossos colegas, nós atingimos esse objetivo. Então, eu queria parabenizar o Lucas Sobrado pela apresentação dos casos, aos nossos debatedores, a Andréa Vieira, o Marco Dainese e a Mariane Camargo, pelas suas considerações, e as apresentações do professor Cláudio Coy e da Luísa Barros, que foram excelentes, além da moderação do nosso chefe, nosso coordenador, do Sobrado. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado, a CESP agradece muito a vocês pelo trabalho. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, excelente, parabéns a todos. Obrigada a todos, parabéns, ótima discussão. Muito obrigado também a todos, viu? Obrigado, pessoal. Um prazer estar aí com vocês, viu? Um grande abraço a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.